A Canção de Aquiles me fez ver a Guerra de Troia com outros olhos e foi o segundo livro que eu li nessa MLI. Então agora vou falar um pouco mais sobre esse livro para vocês. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não sabe, Canção de Aquiles vai trazer toda a cultura, todos os deuses, todos os eventos da Idade Média, acho que pode ser considerado Idade Média, mas referente à Grécia Antiga. Então tem todos os deuses do Antigo Olimpo, as ambições dos deuses, como os deuses afetam na vida do ser humano e tal. Em Canção de Aquiles é narrado todos esses eventos baseados, eu não sei se vocês sabem, mas a história de Aquiles e Patroclo, que são os dois personagens principais desse livro, é narrado que inclusive fala que é Ilíada. Sim, Ilíada é o livro que mais se aborda a vida de Aquiles, mas pelo que eu li nesse livro, ele bebe um pouquinho ali também de Odisseia. Inclusive, no finalzinho dele aqui, quando a autora vem falando de todos os personagens, né, agora que eu vi que eu não estou mostrando na tela, ela mesmo cita que um dos acontecimentos que teve narrado nesse livro, ela se baseou em Odisseia. Então, tem ali um pouquinho de outro livro também, mas basicamente em um contexto mais global, Ilíada, acho que foi como se fosse a Bíblia dela para poder escrever esse livro. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Então, como eu disse, esse livro vai abordar dois personagens principais, o Aquiles e o Patroclo. Na verdade, a Canção de Aquiles é toda narrada pela visão do Patroclo, que é um pouco diferente de Ilíada, porque Ilíada tem muita sardinha, puxa muita coisa pro Aquiles, não muito pro Patroclo. Patroclo fica quase que um personagem secundário, muito pouco falado em Ilíada. Então aqui foi um reconto, uma releitura que encaixou bem no desafio que eu selecionei da MLI. Então aqui, pela visão do Patroclo, a gente tem desde quando ele era um príncipe, que acabou cometendo um crime muito, muito forte lá no reino dele, e acabou sendo exilado pelo pai. E esse outro rei, que é o pai do Aquiles, agora eu não me lembro agora o nome dele, mas esse outro rei que acolheu o Patroclo, mas um monte de outros rapazes, tinha meio que, como pode dizer, a ideia de criar um exército, eu acho que eu posso colocar assim. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Aquiles é filho de um rei com uma ninfa do mar. Então ele é narrado várias vezes no livro como um cara não vou dizer de nariz em pé, porque ele não é tratado assim. O Patroclo não vê ele assim. Mas lá na infância, Patroclo fala que o Aquiles ele tinha um jeito diferente, um andar diferente, uma postura diferente, como se ele estivesse descrevendo um semideus. Sabe, que ele fala até da luz que ilumina, o Aquiles era diferente. Então, naquela época lá dos dois de infância, do Patroclo recém-deserdado do pai, vendo o Aquiles com todas as coisas de um príncipe e tal, ele tinha um pouco de inveja, um pouco de ciúmes, até, na verdade, um pouco de birra, sabe, com Aquiles, achando que o Aquiles era tudo de ruim. Só que depois ele vai percebendo que o Aquiles não é assim, tal. Então, num determinado momento, os dois começam a se envolver, como é na história original. Ai, que delícia! E nisso a autora vai narrando tanto fatos históricos, que eu falo histórico, mas assim, não quer dizer que tem alguma comprovação, mas baseados em Ilíada, com a visão do Patroclo. Então, às vezes, quando o Aquiles sai para poder encontrar com a mãe dele, a ninfa do mar, o Patroclo fica de lado e fica pensando, o que eles estão falando? Por que a mãe dele quer tanto falar com ele, né? Então tem essa relação entre os dois. Quando os dois partem para a montanha para aprenderem mais sobre... O Patroclo, principalmente, aprendeu mais sobre medicina. E o Aquiles aprendeu mais sobre guerra, essas coisas assim, com o centauro. Então também é narrado essa passagem nesse livro. Só que todo floreado, todo com a questão do romance entre os dois rapazes. Entre eles descobrindo a sexualidade, descobrindo o corpo, sabe? Então tem
uma certa picânciazinha, eu acho que eu posso colocar assim no livro. Nada explícito, nada mais 18, sabe? Mas ainda assim tem ali aquela questão de com palavras bonitas se falar de órgãos genitais, de fazer aquelas coisinhas e tal entre dois rapazes, mas ainda assim meio velado. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Só que aí num determinado momento, né, é anunciado a invasão, melhor, a retomada da Helena. A Helena é levada por Troia, por um carinha lá que agora eu não me lembro agora, mas a Helena é levada para Troia, sequestrada, e o marido exige que a mulher seja devolvida. A Helena era uma mulher linda, é descrita como a mulher mais bela de toda a Grécia. Então, é aquela... O cara quer a mulher dele de volta a todo custo. Aí começa-se a guerra entre Esparta e Troia, que dura mais de 10 anos. E nessa guerra, claro que o Aquiles foi convocado para a guerra, o Patroclo vai junto com ele. Então é toda narrada essa história dos dois dentro ali, como eu posso dizer, no território, perto da construção principal de Troia, né? Até o desembolar da história que, assim, para ser sincero para vocês, eu gostei da releitura, mas por já saber da história, por já ter lido Ilíada, tem muito tempo que eu li esse livro, mas era fácil de lembrar de que o Patroclo ia morrer, que o Aquiles ia ficar doido, ia querer matar o cara que matou o marido dele, né? Entre aspas, marido, que nessa época não usava esse termo, a todo custo. Mas, assim, o modo como a autora trouxe, desde o início do livro, toda a narração, com a visão de um outro ponto de vista, sabe? De um personagem que até então era apagado da história. Até então não, ele é apagado da história. Mas nesse livro, ela traz toda uma visão diferente de que como um sentimento que até então era muito imaturo, muito inocente, sabe, entre os dois, lá no comecinho. Então, quando eles começam a descobrir o sentimento um pelo outro, é muito bem narrado, é muito bem descrito. Você começa a se apaixonar pelo amor entre os dois, você começa a acreditar no amor entre os dois. Então, depois, quando eu vejo a chavinha de um momento, né, não vou dar spoiler aqui, caso você não tenha nem lido esse livro, nem lido Ilíada, eita, quase que não vai. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não vai ser que eu vou estragar a sua experiência, mas num determinado momento onde o Patroclo, por conta de uma coisa lá, ele acaba morrendo, né? Eu peguei assim, aqui eu senti. Aqui, quase que literalmente foi o meu calcanhar de Aquiles, né? Meio que ironia. Mas deu pra pegar ali, deu pra sentir a dor que o Aquiles sentiu quando descobriu que o Patroclo tinha morrido. E como tinha morrido, e por quem ele tinha morrido. Tipo assim, por quem, né? Por quem o matou, né? Vamos colocar assim. Então, quando eu pensei, bom, o livro está sendo todo narrado pelo Patroclo. Patroclo morreu. E agora? Tinha mais umas quase 50 páginas ainda. Eu falei, e agora? Como é que a autora vai fazer? Ela foi muito perspicaz, ela foi muito cabeça. Por quê? Na cultura grega, como tem a questão dos deuses, principalmente do submundo, para a alma descansar e ir para o submundo, o corpo da pessoa tem que ser queimado e as cinzas serem veladas, né? Criar uma cripta ou enterrar no solo onde a pessoa morreu. O Aquiles não queima Patroclo. Bom, não a princípio. Ele fica bastante tempo com o corpo do cara ali, meio que em decomposição e tal. Então, a alma do Patroclo fica vagando. Então, ali pegou mais ainda no sentir a dor do Aquiles, porque o Patroclo não podia fazer nada, ele não podia tocar no Aquiles, né? Ele não conseguia tocar no Aquiles, ele não conseguia fazer nada. E ele vendo ali a dor do Aquiles, vendo todo o sofrimento dele, aquilo foi só me remoendo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E aí, né, como já era de se esperar, o Aquiles morre. Ironicamente, ela faz uma certa divergênciazinha aqui que
já deixa de adiantado para vocês que ele não morre pelo calcanhar. Ele morre de outro jeito. Mas dá-se a entender de que os troianos achavam que uma desvantagem, né, uma fraqueza dele era no calcanhar. E que por isso que ele era só atingir uma flecha no calcanhar dele. Ela dá-se a ilusão ali, mas não é bem assim que o Aquiles acaba morrendo, não. Então aí depois o Aquiles é feita a cerimônia do Aquiles, né? Então o Aquiles é queimado, ele é enterrado e tal, e vai para o submundo. Só que o Patroclo não. É narrado, né? Tipo assim, as cinzas dos dois são misturadas. Assim como o Aquiles pediu. Tranquilo. Só que na hora de colocar ali, de velar a pessoa, pelo que eu entendi da história que a autora colocou aqui, deveria se designar. Tipo no túmulo, sabe? De quem que são aquelas cinzas. E só colocaram o nome do Aquiles. O filho do Aquiles é que tem o famoso cavalo de Troia, né? Que entra e acaba ganhando a guerra e tudo mais. O filho do Aquiles é que não aceita colocar o nome do Patroclo lá. Eu falo, não, o Patroclo era um escravo, era um qualquer, sabe? E o espírito do Patroclo fica vagando. E alguém, assim, que eu nunca ia imaginar, claro, gente, todo por conta da releitura, tá? Nada disso é citado em Ilíada. Mas aqui em Canção de Aquiles, alguém que eu nunca ia imaginar que iria fazer alguma coisa para benefício, ou pelo menos para ajudar o Patroclo, no final acabou fazendo e acabou deixando, ajudando a alma dele a descansar. No final, a Canção de Aquiles foi uma leitura boa, foi uma releitura, acho que posso dizer, digna, por trazer vários pontos, vários trechos, né, que é narrado em Ilíada, que são pontos muito bons, muito precisos para toda a narrativa, e ela trouxe de um contexto tanto histórico, narrado bem do contexto original, como um pouco mitológico, então ficou aquela coisa gostosinha de ler, uma coisa boa mesmo, sabe? Mas, como eu disse, não me surpreendeu tanto assim para falar, nossa, 5 estrelas, favoritado, não sei o que, não. Eu acabei fechando com nota 4, que eu pensei assim, não, ele é muito bom, ele me prendeu pela questão do romance entre os dois, mas não vou dizer que foi assim uma coisa tão dolorosa. Não, 4 estrelas eu acho que tá uma boa nota para esse livro. E agora, com a publicação desse livro, eu finalizo aqui, eu já estou com 7 fragmentos coletados, né? Inclusive já acendeu uma outra muleta aqui, mas, deixa eu vir aqui, eu finalizo, eu esqueci de atualizar ontem, agora que eu estou vendo aqui, estava em 31%. Deixa eu até atualizar aqui, ó. Pera aí, gente, rapidinho. Então agora sim, finalizei aqui, vou postar, tô contando agora com a postagem desse vídeo. Então vou marcar aqui que postei também, então mais um fragmento coletado, e agora estamos com 9 fragmentos coletados, então com a Canção de Aquiles e Boa Garota Segredo Mortal eu consegui coletar 2 amuletos, o amuleto da Perseverança e o amuleto da Bravura. Tem que tá bom. Em quantos dias já foi? 1, 2, 3, 4, 5 dias eu já peguei 3 amuletos. Tá bom. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer essas 3 horas de leitura, não. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O outro livro que eu já tô lendo, que eu comecei a ler ontem, porque eu já tava frenético e eu pensei, é fantasia, eu preciso ler fantasia, eu gosto de fantasia. Então eu comecei a ler Vilão, da Davi Schwab. Então, o próximo livro que vai estar me ajudando a coletar esses fragmentos aqui e que eu já adianto que já está sendo uma leitura muito boa. Eu adoro essa autora, gente. Ela é muito boa, essa autora. Assim. O próximo vídeo vai ser Vilão, da Davi Schwab. Eu te vejo na próxima, gente. Tchau, tchau.